Olá pessoal, meu nome é Leandro e essa é a primeira aula do curso rápido de DOSVox, o workshop, né? Workshop de DOSVox na inclusão escolar. Bom, vão ser 2 aulas. Esse é um curso rápido, bastante introdutório. Vamos falar aqui de como você pode usar o DOSVox dentro da sala de aula. Esse é um curso para quem não conhece o DOSVox, para quem não sabe como é que ele funciona e para quem já conhece também e quer ter algumas ideias novas. Bom, antes de começar o currículo, né, vamos falar sobre um pouco de mim. Meu nome é Leandro, eu sou do Rio de Janeiro, da cidade de Teresópolis, é a região serrana do Rio de Janeiro, e eu sou programador. Pois é, né? O que um programador está fazendo aqui falando com você que é da área de educação? Bom, meu primeiro contato com a área de educação foi quando eu precisei entrar no meu primeiro emprego. Eu fiz um concurso público e entrei para trabalhar dentro de uma creche municipal aqui na minha cidade. Esse foi o meu primeiro contato com a educação. Eu precisava trabalhar para pagar a minha faculdade de ciência da computação. E enquanto eu fazia a faculdade, eu trabalhava na creche. Logo depois eu saí da creche e fui trabalhar em empresas de programação. Fiquei vários anos trabalhando com programação. E voltei a ter contato com a educação, conversando com a minha esposa sobre o curso dela de pedagogia que ela estava fazendo, e surgiu a oportunidade de trabalhar no Instituto ITARD, e eu vi que existe muita necessidade de tecnologia dentro da educação, essa coisa nova do computador na sala de aula, informática educativa, e existe mais necessidade ainda dentro da área de educação inclusiva. Eu percebi que, ao longo do tempo, né, eu percebi que existem casos que a tecnologia é o único meio de uma pessoa com uma determinada deficiência acessar um site, ou fazer um pedido pela internet, ler um livro, estudar, se comunicar com outras pessoas. E a tecnologia ajudou muito isso. Ajudou essa pessoa que tem problema de locomoção, que tem problema de visão, a entrar em contato. A tecnologia ajuda de vários jeitos, e na área de educação inclusiva ajuda muito. E o DOSVox fala sobre isso. O DOSVox é um sistema de informática que permite que o aluno cego use o computador de uma maneira muito fácil, uma maneira excelente para quem é principiante em informática. Bom, resumindo, né? Eu sou programador, eu não entendo muito de pedagogia, vou confessar aqui para vocês, não é minha especialidade, apesar de eu ter uma especialização na área de educação, mas tecnologia é o meu foco. Eu falo de tecnologia, eu estudo tecnologia todo dia, especialmente tecnologia voltada para a área de educação inclusiva, mas sempre eu vou pender mais para o lado da tecnologia, e vocês me ajudem no lado da pedagogia. No que eu falhar, só comentar, mandar e-mail, que eu vou responder assim que possível. Bom, DOSVox, primeira aula, motivação. Bom, eu gosto de começar falando sempre sobre a motivação. Por quê? Porque nós estamos aqui agora falando sobre esse tema. Existe, com certeza, em algum lugar do Brasil, uma criança, seja de 3 anos ou de 12 anos, que vai entrar na escola pela primeira vez, e essa criança ela é cega. E o primeiro contato que ela vai ter com a escrita vai ser pelo Braille. Bom, isso já está estabelecido no Brasil. Aluno cego, Braille. Acabou, não tem mais o que conversar. Excelente. Mas o que aconteceu? Que é o segundo tópico aqui, o estudo de caso. Eu me deparei com um trabalho de uma pessoa de Campos dos Goytacazes. Campos é uma cidade grande aqui no Rio de Janeiro, é a maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. E eu me deparei com um estudo um trabalho, né, do Wagner, sobre uma aluna do ensino fundamental dele que foi alfabetizada, que não conseguia progredir para as séries, era reprovada constantemente porque ela não era considerada alfabetizada em Braille. Só que essa aluna tinha uma deficiência na pele dos dedos e naquele momento era impossível para ela aprender o Braille.
Naquele momento ela não conseguia. Talvez no futuro, não sei, uma criança, né? Mas talvez no futuro fosse aprender o Braille, mas naquele momento era impossível. E ela usava, desde 1 ano de idade, o DOSVox em casa. Porque o DOSVox, ele tem joguinhos, é um mundo ali dentro do DOSVox. É um mundo pequenininho, mas é um mundo. Então, para uma pessoa cega, tem várias opções, várias coisas legais, porque é tudo à base do som. E dá para você jogar joguinho da memória, joguinho da forca. E para uma criança é como se fosse um videogame, né? Então, ela, desde 1 aninho de idade, ela sabia mexer no DOSVox e com 5 anos, se eu não me engano, ela já estava alfabetizada no computador. O que acontece? Na escola não era usado o computador para ela e ela precisava, para passar de ano, apresentar o Braille. Ler o Braille, né? Ter a sensibilidade. E ela não conseguia e ficava nisso, e esse estudo de caso é sobre isso, sobre essa aluna, a escola considerar o computador dela ali como se fosse o caderno dela, e ela poder ler e escrever usando o computador, e ser alfabetizada usando o computador e não o Braille tradicional, usar o computador no lugar do Braille. Esse é um caso específico, mas é muito interessante e eu gostaria de passar isso para vocês, e esse foi um dos meus motivos. Essa foi uma das motivações, porque em algum lugar vai ter uma criança que precisa escrever. É a criança cega e ela vai ter contato com a escola, e a gente precisa fazer o quê? Como é que a gente vai ajudar essa criança, né? Um aluno, quando escreve usando o punção e o reglete, no Braille, só quem entende o que ele está escrevendo, vamos ser sinceros aqui, são as pessoas que sabem Braille, ou seja, o instrutor dele e outras pessoas cegas, né? O professor comum, a mãe, o pai, o irmãozinho, eles não sabem Braille. E dificilmente eles vão aprender também. A pessoa vidente, a pessoa que enxerga, né, ela não sabe Braille. Quem estuda Braille é o aluno cego. Então, como é que a gente faz para que a pessoa cega escreva de um jeito que a pessoa que enxerga leia? Não dá para ser pela máquina Braille, nem dá para ser pelo punção e o reglete. Tem que existir um outro meio. É aí que entra a informática. Entra o DOSVox, que é umas ferramentas excelentes para isso. É uma ferramenta 100% nacional. Ela foi desenvolvida na UFRJ. E eu vou falar um pouco agora sobre o que é o DOSVox. DOS, por que DOS, né? Isso aqui são... Vamos falar sobre a palavra DOSVox. DOS e Vox, voz é de voz, tá? E DOS bom, quem não é da área de informática, né? Antes de existir o Windows, o Windows é um sistema operacional baseado em janelas. É visual. São janelas que aparecem no seu monitor do seu computador e você clica e minimiza, e maximiza, fecha, todo baseado em janelas. Esse é o Windows. Antes de existir o Windows, o pessoal que mexia com informática há bastante tempo atrás, eu não cheguei nessa época, tá, gente? Mas antes do Windows existia o DOS, o DOS, que é um sistema operacional também, só que ele não é baseado em janelas, é aquela tela preta com as letrinhas brancas. E ali a gente faz um monte de coisa, instala programa, executa programa, imprime, enfim, o computador era usado com o DOS, o DOS, antes de existir o Windows. Aí veio o Windows e ninguém mais quis saber do DOS, porque o Windows é muito melhor do que o DOS. Mas o DOSVox começou a ser desenvolvido na época que o DOS era usado ainda. E ele foi desenvolvido para DOS e ele tem a aparência gráfica dele, para quem enxerga, é muito semelhante ao do DOS. Se você olha uma tela do DOSVox, olha uma tela do DOS antigo, você vai ver que existe uma similaridade. O DOSVox não tem nada a ver com Windows. Nada a ver. É tudo preto no branco, para quem enxerga. Para quem não enxerga, é Vox, é voz. Tudo que você faz dentro do DOSVox
o computador fala o que você está fazendo. Então, assim que você liga o DOSVox, ele fala: DOSVox, o que você deseja? Aí você aperta a tecla F1, aí ele vai falar várias opções do que tem no DOSVox: abrir arquivo, ler um livro, jogos, acessar a internet, mandar e-mail, escrever e-mail. São muitas opções. Nós vamos dar uma passada rápida sobre as principais opções nesse curso, e porque não dá para falar de tudo. Não dá para falar de tudo porque vai ser um curso rápido, mas já vai dar para despertar a sua curiosidade e tornar possível que você futuque lá e mexa e comece a descobrir várias coisas novas. Bom, esse é o primeiro momento. Nós vamos passar desse momento, você me vendo, esse tipo de aula filmando a minha pessoa, vai mudar para filmando a tela do computador. Por quê? Porque eu preciso mostrar no computador como o programa funciona. Então, a partir desse horário, eu já acredito que você já tenha feito o download do DOSVox. Eu preciso que você faça o download pelo link que você deve ter recebido por e-mail. Se você não recebeu esse link por e-mail, dentro da área do aluno do Instituto ITARD, tem uma aba chamada Fórum, e lá vai ter o link para você fazer o download. Lá também tem um espaço para fazer perguntas, ou aqui embaixo desse vídeo mesmo vai ter um espaço para você fazer perguntas. Ou você pode falar pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail. O e-mail é tutoria@institutoitard.com.br. Bom, eu vou responder todas as perguntas possíveis nesses 2 dias de aula. E após esses 2 dias de aula, eu vou tentar responder as perguntas de todos, mas quem for perguntando depois dos dias, já fica mais complicado. Então, eu preferiria que vocês assistissem a aula no dia correto, né? E fizessem as perguntas nos dias corretos. Mas, enfim, se você perguntar semana que vem, eu vou tentar responder, só não prometo que vai ser rápido. Porque a gente vai estar preparando outras coisas muito legais também. Outros eventos gratuitos, de outras áreas. Tem muita coisa de tecnologia legal que eu vou falar, que eu quero falar, e tem outros professores também que vão ter conteúdos super interessantes para vocês. Bom, então, primeiro passo. A gente vai passar para o computador e eu preciso que vocês tenham feito o download do DOSVox. Eu fiz o download do DOSVox no site oficial, que é o site do Intervox, lá da UFRJ. O link está aí, você deve ter recebido por e-mail. E eles são uns 700 megabytes. O que isso significa? Esse arquivo de 700 megabytes vai demorar para baixar. Se sua internet for de 10 megabytes, por exemplo, deve demorar uma meia hora. Se sua internet for de 1 mega, deve demorar umas 3 horas, não sei, dependendo de como é que tiver aí o tempo, a chuva, o vento, a internet. Então, tem esses problemas todos. Por isso que era bom já ter feito o download. Se você não fez o download ainda, bota para fazer o download aí. A versão completa, é melhor você fazer o download da versão completa logo de uma vez, para facilitar a sua vida no futuro. Então, vamos para o computador agora. Olá de volta, agora nós estamos no computador, né? Bom, essa é a primeira parte do workshop para DOSVox. Vamos falar sobre o cego escrevendo para o que enxerga, e sala de aula inclusiva, o caderno inclusivo e a avaliação inclusiva. Depois, instalação do DOSVox, apresentando o DOSVox, conhecendo o menu principal, lendo e escrevendo através do DOSVox e produzindo material para usar no DOSVox. Bom, a gente já conversou um pouquinho, ainda há pouco, sobre o cego escrevendo para o que enxerga, que é aquela situação do Braille, que a pessoa que enxerga não lê Braille, e então não tem como ler o que foi escrito em Braille, se ele não conhece o Braille. Ou seja, nós precisamos fazer uma adaptação aí, e quem faz essa adaptação é a tecnologia. O DOSVox é uma das ferramentas usadas para isso, para a pessoa cega escrever de um jeito que a pessoa que enxerga consiga ler. E essa questão aqui da sala de aula inclusiva
é um conceito, né? É um conceito para usar o DOSVox na sala de aula. Ou seja, o aluno, enquanto a professora escreve no quadro falando o que está sendo escrito, ela vai escrevendo no quadro e ditando, o aluno pode ir copiando simultaneamente, conforme ele for ouvindo, no notebook. E vai estar escrito no notebook dele, a professora pode passar o olho e ver se está tudo escrito direitinho. É muito interessante. E a avaliação inclusiva é o mesmo conceito. A professora passa a avaliação para ele, pode ser numa folha impressa, numa impressora Braille, o aluno lê no Braille mesmo, e ele escreve a resposta usando um computador. Que aí a professora que não conhece o Braille vai poder ler as respostas do aluno sem a necessidade de um intermediador especialista em Braille, nesse caso. Isso é para quê? Para agilizar o processo, né? Que não é sempre que um professor tem disposição especialista ali em deficiência visual ou em Braille para ficar adaptando material, para ficar imprimindo material, e enfim, às vezes a professora tem que esperar o material chegar do MEC, ou a escola encomenda o material para um centro de desenvolvimento especializado em deficiência visual, produzir aquele material para ela, e isso atrasa. Bom seria se o professor conseguisse produzir o material para o aluno, independente da deficiência do aluno, né? Excelente isso. O DOSVox vai ajudar um pouco, vai ajudar bastante. Então, instalação do DOSVox. Você já deve ter recebido o link para baixar esse arquivo aqui. dv50-setup. Esse arquivo tem 700 megabytes, ele foi baixado daquele link que eu passei, e para começar a instalar é só executar ele. Vamos executar aqui. Executar. Eu estou usando aqui um computador com Windows 7, tá? Talvez na sua escola não tenha um computador com Windows disponível. Geralmente, nas escolas estaduais, temos computadores com o Linux. Nas escolas estaduais e municipais. Temos que mensagem essa aqui. Não, isso aqui não tem nada a ver. Vou ignorar isso aqui, tá, gente? Bom, aí aqui essa primeira mensagem que aparece. Dá um sim aqui. Isso aqui não tem nada a ver. E aí você vai me perguntar, poxa Leandro, como é que eu vou fazer se na minha escola não tem Windows, é Linux? Não tem problema, o DOSVox tem a versão dele para Linux. Nós não vamos fazer aqui o passo a passo da instalação no Linux, porque nós não vamos nos aprofundar muito em detalhes técnicos, mas se você precisa instalar no Linux, não tem problema. Não é difícil, não é impossível, você consegue, tá? Manda pergunta para mim ou por e-mail que eu te respondo com calma, ou acho um tutorial para você e te encaminho, não tem problema. Bom, essa primeira tela aqui é muito importante. Estamos no Windows, né? E aqui ele está passando o diretório de instalação. Aqui já vem por padrão C:/Winvox. Isso é importante você memorizar. Por quê? Porque dentro desse diretório que você vai poder colocar o seu conteúdo para o seu aluno depois. Quando o aluno estiver usando o computador dele, você produziu o conteúdo da aula. Hoje vamos falar sobre animais invertebrados. Vamos supor um exemplo. Aí você produziu o conteúdo da aula na verdade, olha só, um exemplo melhor. Você está usando um livro que fala sobre animais invertebrados. E esse livro não chegou à versão Braille dele ainda para você. Já foi encomendado e vai demorar 2 meses para chegar. E você quer começar a dar aula porque o resto da turma não pode esperar. E o que você faz? Você não tem um livro em Braille, sabe que ele existe, ele tem que chegar, só que não chegou ainda. E o que você faz nesse caso? Você pode transcrever esse livro para o computador. Vamos lá, alunos, vamos ler a página 3 do livro, sobre animais invertebrados. Aí você vai lá, copia o conteúdo no editor de texto, coloca dentro dessa pasta aqui. Eu vou mostrar daqui a pouco como fazer isso. E aí o seu aluno vai ter aquele material para ele ler. Se o notebook for do aluno, melhor ainda. Se for da escola, aí ele não vai poder levar para casa, né? Mas quando ele estiver na escola, ele vai poder ter acesso a esse conteúdo. Bom, agora aqui avançando, ele vai começar a instalar. Eu não vou fazer a instalação porque eu já instalei, tá, gente? Tá, adiantar aqui.
Eu já instalei o DOSVox e ele está bem... Cadê? Ele está disponível aqui. Bom, antes de abrir o DOSVox, eu queria mostrar para vocês aquele caso que eu estava falando sobre a aluna lá de Campos dos Goytacazes. É esse artigo aqui, ó, do Wagner. Quem quiser depois me pede que eu mando por e-mail. Não, na verdade fazer melhor, todo mundo vai querer, né? Eu vou botar o link para baixar lá debaixo do vídeo da aula, para vocês baixarem esse texto aqui e darem uma olhada. É muito, muito interessante esse caso que aconteceu aqui em Campos. E aqui tem uma citação aqui do Borges, que é um das pessoas chaves desse projeto do DOSVox. Com um sistema como o DOSVox, um aluno faz seu trabalho e o professor comum e seus colegas compreendem. Ou seja, você encomenda um trabalho para o aluno fazer e como é que os amiguinhos, os colegas vão ler o que está escrito se ele escrever em braille? No DOSVox é possível. Inclusive o MEC se posiciona em relação ao DOSVox, né? Aqui, o DOSVox é um sistema facilitado que utiliza letras de iniciais, permitindo mesmo às crianças pequenas o domínio do programa. Isso foi o MEC que disse, gente. Então é muito interessante que todo mundo conheça. Entretanto, Borges alerta que em todas as séries posteriores à alfabetização, o professor deverá ter um mínimo de preparação especializada, o que hoje raramente ocorre. Bom, é isso que a gente está tentando buscar aqui, né? Um mínimo de preparação especializada. Mesmo que você nunca tenha visto o DOSVox, que desde 2004 o MEC já cita ele, mesmo que você nunca tenha visto, por quê? Porque não faz parte do currículo de nenhuma licenciatura, em nenhum curso de pedagogia, infelizmente, essas ferramentas. Então o professor tem que buscar, não adianta. A nossa realidade é essa, a gente tem que fazer acontecer, né? Tem que botar a mão, senão não funciona. Então, eu só queria mostrar esse artigo aqui. Ele fala da aluna Jéssica. Vocês, por favor, leiam depois. É muito legal. Eu não conheço o Wagner, tá, gente? Não conheço o Wagner, mas eu encontrei isso aqui na internet. E acredito que o trabalho aqui feito foi muito interessante. Vale a pena todo mundo dar uma olhada. Bom, vamos entrar então no DOSVox. Iniciar DOSVox. Vamos ver aqui. Sistema DOSVox versão 5.0C. Instituto Tércio Pacite, CRTA, NCE UFRJ. Boa tarde. DOSVox, o que você deseja? Bom, essa é a apresentação dele. Eu estou usando a versão 5.0, que é a última versão disponível. Aí aqui na tela inicial tem algumas informações legais sobre o projeto. Olha aqui o Borges aqui, ó. O professor doutor Antônio Borges, ele parece ser uma pessoa muito bacana. Ele deixa o contato dele aqui pra gente, o telefone, o e-mail. Tem várias aulas dele no YouTube. É só dar uma pesquisada que você... Ele é autor de muito conteúdo aqui dentro do DOSVox. A gente já vai ver isso aqui daqui a pouco. Então tem muita coisa bacana aqui pra gente. Bom, essa interface que eu estava falando do DOS, né? Para quem conheceu o DOS vai achar uma certa similaridade agora. Mas aqui a gente não vai trabalhar com janelas. Então, porque ele foi feito para deficiente visual e nós não vamos usar o mouse também, vamos usar só o teclado. Bom, como é que começa a mexer nessa coisa? Vamos lá. Aperta aí no seu teclado a tecla F1. Eu espero que vocês estejam com o DOSVox aberto aí também para me acompanhar. Se não tiver, não tem problema. Depois você volta o vídeo, assiste com calma e vai tentando. O importante é mexer. Tem que botar a mão para mexer, senão não vai dar certo, né? Bom, F1. Vamos ouvir o que ele vai dizer. As opções do DOSVox são T. Testar o teclado. E. Editar texto. L. Ler texto. I. Imprimir. J. Jogos. A. Arquivos. D. Discos e mídias. A tecla ESC é sempre usada para cancelar. Pode usar as setas para selecionar ou conhecer outras opções. DOSVox, o que você deseja?
essas opções que ele deu agora são as principais. Como ele disse, as setas do teclado para cima ou para baixo, você vai ver todas as outras opções. São muito mais opções e sempre uma letra representa a opção. No caso T, testar o teclado. Vamos fazer um teste? Então, aperta T aí no seu teclado. Vou apertar aqui também. T. Aperte as teclas e eu falarei. O teste será terminado quando você apertar Escape. Escape, tá, gente? É a tecla ESC, aquela tecla lá de cima do teclado, do canto esquerdo superior. Bom, e essa ferramenta aqui é muito bacana para a gente se acostumar com o teclado. No caso, eu não preciso me acostumar com o teclado, né? Porque você já conhece a minha história aqui, então eu não saio do computador, é 24 horas aqui. Mas, quem não está familiarizado e a pessoa que é deficiente visual e vai usar o teclado pela primeira vez, eu recomendo, se não for o caso aí já da sua escola, que você compre aqueles adesivos de braille para teclado. Olha, isso é um recurso muito bacana. E você cola os adesivos de braille nas letras das teclas do teclado. E que aí todas as teclas vão ficar com o nome dela em braille, a letra dela em braille ou o número. E aí o aluno já vai se acostumando com as posições das teclas e com o braille. Por exemplo, eu vou apertar aqui a letra A. Se aqui no meu teclado não tem, mas se tivesse aqui um adesivo braille colado em cima da tecla A e eu fosse deficiente visual, eu já ia me acostumando que essa representação braille aqui é a letra A nessa posição do teclado. Vamos lá. A. B. B. C. D. E. F. G. Muito interessante, né? Eu vou botar maiúsculo. Caps Lock. A, B, C, D, E, A, Né? F, D, E, D, E, S, D, E. Legal. Isso é para testar o teclado, para o aluno começar a se familiarizar. No nosso caso, a gente não precisa usar esse teste. Isso aqui não é para gente. Isso é para pessoa com deficiência visual que não conhece a posição das teclas. Então, é importante. É importante. Aí você vai me perguntar, poxa, Leandro, então o aluno vai ficar aqui testando aqui nesse sistema de testar teclado? É o mais indicado? Num primeiro momento, seria o mais indicado, sim. Aí você, como pedagogo, como professor, você pode indicar para ele começar com as vogais, depois as consoantes, e, enfim, e depois passar para um outro programa que a gente vai ver logo em seguida. Vamos apertar ESC aqui e vamos continuar vendo as opções do DOSVox. Vamos lá. Escape. O teste está encerrado. DOSVox. O que você deseja? Vamos lá. F1 de novo. As opções do DOSVox são T. Testar o teclado. E. Editar texto. L. Ler texto. I. Imprimir. J. Jogos. A. Arquivos. D. Discos e mídias. A tecla ESC é sempre usada para cancelar. Pode usar as setas para selecionar Vou apertar aqui outras opções. a tecla para DOSVox. cima. O que você deseja? T. Testar o teclado. Viu? Aí ele me deu um menu completo. Todas as opções estão aqui. Bom, eu quero ler um texto. Vamos lá. L. Ler texto. Ler texto. Eu posso apertar L ou dar um Enter aqui. Eu vou apertar o L. C. Configure. V. P. E. R. Não. Eu não posso apertar ele, não. L. Ler texto. Aqui eu aperto Enter. Leitor de documentos. Leitor de Informe o nome do documentos. arquivo. Vamos lá, nome do arquivo. Eu não sei o nome do arquivo. Vamos ver quais arquivos nós temos. Aperta para baixo. 10 razões para usar DOSVox.txt. Ok, aqui são todos os arquivos que tem lá naquela pasta. Aquela pasta que a gente escolheu. Ó, vamos voltar aqui. C. Winvox. Aí aqui tem treino. Treino. E aqui tem todos aqueles arquivos. Ó, 5 lições, 10 razões, a volta. Então esses documentos estão aqui. DOSVox. O que você Opa, deseja? ele saiu aqui. Deixa eu botar de novo. L. Leitor de documentos. 10 razões
Razões Tá para vendo? usar DOSVox.txt. Aí por aqui a gente coloca mais conteúdo. Vamos lá, vamos escolher um controle aqui, ó. G.txt. Ó, DOSVox, Morali Rodrigues da Silva.txt. dá um Enter. DOSVox é sinônimo de sol, trazendo nova e feliz alvorada, fazendo toda a terra iluminada, gerando vida com luz e calor. DOSVox é sinônimo de chuva abençoada a fecundar a terra, distribuindo a vida que encerra em cada pingo do seu grande amor. DOSVox é o saber mudando a história. É o clarão bonito da vitória que a nova realidade nos conduz. DOSVox, causa de orgulho para nós, é ideal concretizado em vós, porque é vós que transformou-se em luz. Ali Rodrigues da Silva, 25/10/2009. Fim de arquivo. Viu que legal? Esse é um texto que poderia ser facilmente incluído aqui por você mesmo, professor. Aqui no bloco de notas. O que eu escrever aqui vai aparecer lá para o aluno. Então essa é uma forma de entregar conteúdo para o aluno. Fica aqui gravado no computador dele e sempre que ele precisar, ele ouve. Ele pode estudar por aqui. Isso é muito legal. Eu estou falando assim, mas realmente é muito legal mesmo. Porque se você só tem um quadro na sua sala de aula e livros em braille e você precisa de uma coisinha diferente e quer entregar uma coisinha diferente, como é que você faz? Não tem como fazer, você depende de uma outra pessoa para transformar aquilo em braille. E se o aluno não sabe, não tem um domínio total do braille ainda, ele fica perdendo em relação aos outros, porque ele não tem acesso àquele conteúdo. Então esse é um mecanismo muito legal mesmo de entregar conteúdo para o aluno. Existem outras ferramentas? Existem. Só que o DOSVox ele pode ser usado por uma criança. Não é difícil de ensinar uma criança a mexer aqui. Não é difícil. Pode dar um pouquinho de trabalho no começo, principalmente se é uma criança que nunca mexeu no computador, mas o DOSVox ele foi criado para quem nunca mexeu no computador mesmo. Essa aqui é a ferramenta inicial e depois, com o passar do tempo, para trabalhar ou para usar profissionalmente ou no dia a dia, o usuário de informática avançado cego, ele não usa o DOSVox, tá, gente? Ele usa os leitores de tela, que são várias opções. A gente pode falar sobre isso num outro momento. A gente não vai falar sobre leitor de tela aqui, mas os usuários avançados de informática cego, eles usam outros programas. O DOSVox é o ponto de partida, digamos assim. É muito bom para trabalhar no primeiro momento, principalmente com crianças. Bom, vamos voltar aqui para o DOSVox. Deixa eu só dar uma olhada aqui no nosso cronograma de novo. Vamos fazer a apresentação, menu principal e lendo e escrevendo. Vamos lá, vamos voltar aqui para o DOSVox. DOSVox, o que você deseja? Eu vou sair aqui do ler. Não, ele já está fora do ler texto. Eu vou apertar aqui F1 de novo. As opções do DOSVox são testar o DOSVox. Eu apertei para baixo, ele parou de ler, ele mostrou tudo para mim de novo. Ó, editar texto, ler texto. Para me escrever, eu vou usar o editar texto, ok? Esse editar texto, ele cria arquivos .txt que você pode mandar imprimir depois numa impressora em braille, por exemplo, né? Ou você pode copiar para o seu pendrive e, enfim, imprimir numa folha comum. Ou então, o editar texto é como se fosse o caderno do aluno. Vamos lá, editar texto. Edvox, qual o nome do arquivo? Ó, Edvox. Dentro do DOSVox, cada programinha tem um nome dele, né? Uma versão. E nesse caso aqui o autor dele é o Marcelo Pimentel. Então o Edvox, ele já abre perguntando o nome do arquivo que vai ser gerado. Aí vamos escrever assim: AULADDATIANA
barra 0 1. Arquivo novo. Caps Lock ligado. Legal? Criamos um arquivo e agora eu vou começar a escrever no arquivo. Bom, a pessoa vai começar a escrever, ela já tem que ter conhecimento das posições das teclas, né? Se fizer aquela coisa do colar as letras em braille aqui, já vai ajudando a assimilar o braille também no teclado. E depois, no futuro, não precisa nem mais nada disso. Qualquer teclado que a pessoa chegar, ela já vai ter... Qualquer teclado não, né? Qualquer teclado daquele modelo, independente de ter o adesivo ou não em braille, a pessoa já vai conseguir se posicionar. Mas, mesmo assim, apertando uma tecla, o programa sintetiza a voz e diz, né? Vamos lá. A, U, L, A. Vamos falar aqui sobre animais e vertebrados. A, N, I, M, A, F, I, V, E, R, T, E, V, R, A, D, S. Eu digitei muito rápido, então... E eu escrevi errado ainda por cima. O, D, A, R, B, E, T, Vamos R, lá. E, V, Corrigindo. N, Pronto. V, E, R, E, B, R, A, D, O, S. Eu posso escrever o que eu fiz agora e escrever uma coisa errada. Eu tive que voltar S, O, aqui no D, teclado. A, As setinhas. O, Eu S. consigo corrigir. Ou Enter eu pulo para a linha de baixo. E se eu quiser ler o que eu escrevi... eu esqueci agora como é que faz. Peraí, acho que é o... Animais invertebrados. ele leu, viu? T, Del. T. Animais invertebrados. Eu não Fim do preciso texto. fazer nada. É só... Anim... Cheguei no final do texto. Vamos lá. Ponto. Ponto. Dei o Enter. Pulei Linha nova. linha nova. Linha nova. Linha nova. A. O, R, M, I, G, A, E, agudo, U, M, I, N, S, R, O. Ponto. Vou apertar para cima. Uma linha em branco. Para cima de novo. Animais invertebrados. Ele leu para mim. Para cima. Aula 1. Animais invertebrados. A formiga é um inseto. Bom, esse é um começo. É um começo, para quem nunca mexeu, é um pouquinho estranho, mas para a pessoa que é cega, é possível se adaptar. Não é impossível, gente. Tem que ter perseverança e muito carinho. A gente consegue ensinar uma criança a mexer aqui. Vamos passar para um outro programa. Eu vou salvar agora. Aperto ESC. Confirma a saída, sim ou não? Aperto S. S, Quer salvar o arquivo, sim ou não? Ó, S ou N. Vou salvar o arquivo. S, Erro de escrita no arquivo. Nome do arquivo a gravar. Ele deu algum erro. Pediu o nome do arquivo de novo. Vamos lá. A, U, L, A, T, A. Aula da tia Ana. Arquivo gravado. Arquivo Vinda gravado. de Vox. Legal. DOSVox. O que você deseja? O que aconteceu? Vamos voltar aqui na pasta. Aula da tia Ana aqui, ó. Lá na pasta treino. Se o Invox treino, a aula da tia Ana foi gravada. Vamos abrir aqui. Aula 1, animais vertebrados, a formiga é um inseto. O que eu posso fazer com esse arquivo? Eu posso mandar imprimir. Eu posso mandar imprimir numa impressora Braille para o aluno guardar ele em papel. Se ele não puder levar o computador para casa, ele pode ficar lendo em Braille. Você, professor, professora, pode imprimir e anexar na pasta de trabalhos do aluno. Isso pode ser um trabalho do aluno. Você pode avaliar ele por aqui. Enfim, é um mecanismo que ajuda. Bom, produzindo material. Bom, essa a ideia que eu falei aqui. Você produz o material, coloca ele aqui e o aluno vai ter acesso a esse material. Vamos dar mais uma DOSVox. piada aqui O no que você DOSVox. deseja?
Vamos lá, As F1 opções do para das baixo. Vox. O que você deseja? Ó, vamos ver os jogos. J. J. Qual a letra do jogo? Eu não sei qual é a letra do jogo. Como é que a gente faz para descobrir? Aperta para baixo. F. Jogo da forca. Olha, jogo da forca, memorização das letras. Olha só, esse jogo aqui da memorização das letras, ele é muito interessante para o aluno começar a se familiarizar com o teclado. Vamos lá. M. Jogo da memorização de letras. Jogo de memória Vox. Escolha o seu nível, de 1 a 9. Vamos lá, vou apertar o número 1 aqui. Esse nível 1, eu estava testando ele só fala vogais, se eu não me engano. Vamos jogar aqui uma vez. O. Ele falou O, eu tenho que apertar o O no teclado. Vamos lá. O. Errei. Errou. Por que eu errei? Era apenas o seguinte. O. Quer jogar de novo? Por que eu errei? Eu errei porque ele está maiúsculo. Vamos lá desativar o Caps Lock. Desativei o Caps Lock. Se o aluno ele tem que ter essa noção de que o Caps Lock pode estar ou não ativado, né? Mas vamos lá, joga de novo. F. Escolha o seu nível, de 1 a 9. 1. E. Vamos lá. Letra E. I. Vou apertar o E. Eu vou apertar o I. I. Vamos lá. I. I. Letra E. Vamos lá, vamos ver se eu lembro de tudo. E agora vem o U. Aí eu venci. Maravilhoso, esplêndido, tremendo. Você acertou. Quer jogar de novo? Sim ou não? Legal, né? Esse é um joguinho que ajuda o aluno já a ir se acostumando com as teclas. E é divertido. É um jeito de brincar e ir aprendendo a posição das teclas, para no futuro o aluno conseguir participar de um ditado ou copiar um conteúdo, né, durante a aula. Que o professor... essa ideia, vocês foram ver lá no artigo do Wagner. O que aconteceu lá foi o seguinte. A professora, ela escrevia no quadro, né, e enquanto ela escrevia no quadro, ela ia falando o que ela ia escrever. Ela falava primeiro o que ela ia escrever e ia escrevendo. E a aluna ouvia o que ela dizia e ia copiando simultaneamente no outro computador. Ou seja, quando a professora acabava de escrever no quadro, a aluna cega já tinha terminado de digitar tudo no computador. Ela conseguia copiar tudo antes dos outros colegas. E isso é muito legal, é muito interessante, né? Porque foi o recurso que essa aluna teve para conseguir ficar incluída na sala de aula. Bom, como eu disse, esse artigo vai ter um link aí para vocês baixarem e darem uma olhada. Eu vou falar um pouco agora sobre a produção do conteúdo. Eu já mostrei lá a pasta onde o conteúdo fica disponível para o aluno. E eu vou mostrar agora como é que você faz para colocar um conteúdo lá. Bom, vamos supor que você queira falar sobre São Paulo. Já deixei até aberto aqui uma página sobre São Paulo na Wikipédia. Aí você está falando sobre alguma coisa sobre São Paulo, aí você vai copiar esse texto aqui.
Ó. São Paulo foi fundada em 1554 por padres jesuítas. Eu copiei esse texto aqui. Eu quero tornar isso aqui disponível para os meus alunos. É um trabalhozinho, uma atividade que você planejou e o aluno tem que ficar... Isso aqui tem que ficar disponível para ele. Aí copiei isso aqui e vou colocar lá na pasta do DOSVox. Todo mundo lembra a pasta? Vamos lá. É C WinVox treino. Vou criar um arquivo novo aqui. Ó, cliquei com outro botão do mouse aqui na tela. Novo. Documento de texto. Ó, vou botar o nome do arquivo. Geografia 1. Enter. Enter. Dá um Ctrl V. Ficou tudo aqui. O texto que eu queria passar para os alunos. E no caso para o aluno cego eu vou passar dessa forma. Arquivo, salvar. Fechei. Criei um arquivo chamado Geografia 1 no disco local C, WinVox Train. Vamos lá no DOSVox. DOSVox, o que você deseja? Ó, vamos supor que eu seja o aluno e eu quero que o aluno leia aquele texto. Vamos lá. Vou apertar o L, que é o ler texto. L. Leitor de documentos. Informe o nome do arquivo. Qual é o nome do arquivo, tia? Geografia 1. Vamos lá, o aluno tem que digitar Geografia 1. Arquivo não encontrado. Não achou o arquivo. Essa mensagem aqui que está dando é um problema no meu computador, tá, gente? Não esquenta com isso, não. DOSVox, o que você deseja? Por que não achou o arquivo? Porque faltou o ponto .txt no final. Vamos de novo. L. L. Leitor de documentos. Informe o nome do arquivo. Geografia 1.txt. Fundada em 1554 por padres jesuítas, a cidade é mundialmente conhecida e exerce significativa influência nacional e internacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou político. Conta com importantes monumentos, parques e museus, como o Memorial da América Latina, o Museu da Língua Portuguesa, o Museu do Ipiranga, o MASP, o Parque Ibirapuera, o Jardim Botânico de São Paulo e a Avenida Paulista, e eventos de grande repercussão, como a Bienal Internacional de Arte, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, a São Paulo Fashion Week e a Parada do Orgulho LGBT. Fim de arquivo. Legal. Leu para mim. Olha como é que o texto apresentou na tela. Ele ficou como se fosse numa linha só. Bom, para o deficiente visual, isso não faz a menor diferença. Para a gente, faz, porque está cortando um pedaço do texto, não dá para ler. Como é que eu corrijo isso? Vamos lá, aperto o ESC, vou sair daqui. Fim do leitor. Sair do leitor, ou seja, o DOSVox DOSVox, o que você deseja? não está mais lendo aquele arquivo. Eu vou voltar lá na pasta. Eu posso clicar aqui, ó, abrir ele e editar. Vamos editar, vamos quebrar as linhas. Fundada, aí eu vou quebrando as linhas. Isso aqui, voltando a dizer, né, para o aluno com deficiência visual, pouco importa. Isso aqui é estética para a gente, né, para a gente conseguir ler na tela junto com o aluno. Porque ele, enquanto ele estiver ouvindo, se você estiver do lado dele, você vai poder ir lendo, dependendo da atividade que você esteja fazendo, né? Legal, acabei aqui. Salvar. Fechei.
Vamos lá de novo. DOSVox, o que você deseja? L. Leitor de documentos. Informe o nome do arquivo. Se eu não sei o nome do arquivo, se eu esqueci o nome do arquivo, como é que faz? Bota aqui para baixo, aqui, ó. 10 razões para usar DOSVox.txt. Ele lista todos os arquivos que tem lá. Aí, o que você pode fazer? Bom, se você está seu computador é da escola e você está organizando a sua aula, você não precisa deixar todos esses arquivos aqui quando você for dar a sua aula. Você pode pegar eles, copiar eles, tirar daqui, né, e deixar só os seus arquivos da sua matéria, né? E depois, quando terminar a sua aula, você vai devolver os arquivos aqui de volta, porque outro aluno de outro professor pode vir usar, né? Mas enfim, é possível você fazer essa movimentação, não tem problema. E eu vou mostrar no próximo dia algumas configurações do DOSVox que vai ficar melhor da gente organizar isso. Mas enfim, vamos achar aqui. DOSVox, o que você deseja? Ah, ele saiu. Vamos voltar lá. Leitor de documentos. Informe o nome do arquivo. Ó, botei para 10 baixo. razões para usar DOSVox. Geografia vai estar lá embaixo. Está em ordem alfabética. Vamos lá, lá embaixo. Geografia 1.st, o aluno que não enxerga, ele vai passando um por um aqui, né? O problema é que como tem muito arquivo, vai ficar meio difícil de achar. É o que eu estava falando antes. Você pode selecionar quais arquivos você quer que apareça na sua aula, ok? Então vamos lá, Geografia 1, vou apertar o Enter. Retomando a leitura. Exerce significativa influência nacional e internacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou político. Conta com importantes monumentos, parques e museus, como o Memorial da América Latina, o Museu da Língua Portuguesa, o Museu do Ipiranga, o MASP, o Parque Ibirapuera, o Jardim Botânico de São Paulo e a Avenida Paulista, e eventos de grande repercussão, como a Bienal Internacional de Arte, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, a São Paulo Fashion Week e a Parada do Orgulho LGBT. Fim de arquivo. Legal, ele começou a ler da segunda linha, se vocês repararam, porque da outra vez que eu abri esse arquivo, ele tinha parado de ler na primeira linha. Ele continuou a leitura. Bom, assim ficou mais fácil para a gente ler. Ficou possível que nós possamos ler tudo de uma vez aqui na tela, porque da outra vez estava cortando, mas repetindo para o aluno com deficiência visual, isso aqui não vai fazer diferença. É possível o DOSVox ler outros tipos de arquivo, tá, gente? Vocês vão ver isso, a gente pode mostrar isso amanhã, na próxima aula, mas por hoje eu quero que vocês, quem não instalou ainda, instale, faça mais ou menos o que nós fizemos aqui agora, teste um joguinho, leiam um arquivo, escrevam um arquivo. Por que isso? Para começar a ter uma intimidade com o DOSVox, porque é importante essa interação, senão você vai sempre achar que é uma coisa difícil, é um bicho de 10 cabeças, mas não é. É uma coisa simples, ele é muito simples. Fim do leitor. Eu apertei ESC para sair. DOSVox, o que você deseja? Vamos lá, como é que eu faço para ver as opções? Alguém lembra? F1. As opções do DOSVox são T. Testar o teclado. E. Editar texto. L. Ler texto. I. Imprimir. J. Jogos. A. Arquivos. D. Discos e mídias. A tecla ESC é sempre usada para cancelar. Pode usar as setas para selecionar ou conhecer outras opções. DOSVox, o que você deseja? Ó, Leandra, a opção que eu quero não está aqui, o que eu faço? Ó, o que ele disse agora, use as teclas para selecionar ou conhecer as outras opções. Vamos lá, aperta para baixo ou para cima. T. Testar o teclado. Aí, olha só, essas são todas as opções do DOSVox. Tem muita coisa aqui, a gente não vai ver tudo isso
Amanhã nós vamos ver, deixa eu voltar aqui na ementa, tem um erro aqui na ementa, tá gente? Essa parte aqui de lendo e escrevendo ficou repetida aqui e aqui, ó. Não sei se vocês notaram isso, mas aqui era para estar algumas configurações básicas do DOSVox. Nós vamos ver amanhã algumas configurações básicas do DOSVox. Vamos ver alguns equipamentos muito legais e necessários, né, dependendo do seu aluno. Eu vou mostrar para vocês o teclado, um teclado adaptado, teclado de ampliado, a impressora Braille. Eu vou dar só uma passada para quem nunca viu, para quem não conhece, saber que existe, saber como é que funciona o básico, tá? Essa parte de se familiarizar com teclado, teste e jogos, amanhã eu vou mostrar alguns jogos na nossa próxima aula, e aqui vai ser configurações básicas, tá? O básico para a gente começar a trabalhar com o DOSVox. Bom, e amanhã eu também quero responder perguntas. Então eu queria muito que vocês fizessem perguntas. Eu queria muito saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando do DOSVox, o que vocês estão achando desse cursinho rápido que a gente está fazendo aqui. Queria saber o que vocês pensam de começar a implementar isso na escola que vocês trabalham, ou se seria possível, se não seria possível começar a trabalhar com DOSVox na escola, quais são os impedimentos, quais são as dificuldades, se tem alguém aqui que tem um aluno cego, como é que é a sua experiência. Seria muito legal se todo mundo fizesse um comentário aí debaixo do vídeo e falando de onde é que se apresentando, né? Onde que trabalha, qual é a formação, porque tem gente aqui de várias formações diferentes, de vários lugares do Brasil diferentes. Outra coisa, eu disse aqui na descrição do curso que ia ter um grupo do WhatsApp. Gente, eu não criei o grupo no WhatsApp, me desculpem, mas o que aconteceu foi o seguinte: eu estava esperando umas 100 pessoas aí, né, para o nosso cursinho rápido, e ia conseguir falar com essas 100 pessoas num grupo no WhatsApp sem problemas. Só que o que aconteceu foi o seguinte: teve muita gente e um grupo no WhatsApp não ia dar conta. O WhatsApp nem permite que criasse um grupo com tanta gente assim. Então o recurso que a gente achou foi fazer esses comentários aqui embaixo no vídeo. Comentários via um plugin do Facebook. Então você precisa ter uma conta no Facebook, mas eu acho que hoje em dia todo mundo tem uma conta no Facebook, né? Isso não vai ser problema. E vai comentando aqui embaixo, e eu vou respondendo, e todo mundo vai vendo as perguntas que um vai fazendo, e assim a gente vai trocando experiência, vai trocando ideia. E no próximo vídeo eu vou dedicar uma parte do horário para responder a essas perguntas, a gente fazer uns comentários, né, algumas ponderações. Então é isso. Eu espero que vocês usem esse tempo agora para fazer pergunta e para testar o DOSVox, para avaliar como você usaria o DOSVox na sua aula, como você criaria um plano de aula que incluísse o DOSVox. Como eu disse no outro momento, o DOSVox pode ser usado por alunos que enxergam também, né? Nós vamos ver isso na próxima aula. A parte dos jogos, tem muito jogo legal que até eu gosto de jogar, né? Então pode ser usado por qualquer um do DOSVox, e usado com um deficiente visual, né? Você está incluindo ali, você está promovendo uma atividade que todo mundo pode participar, independente ou não da deficiência visual, e isso é muito legal. Então é só usar a criatividade, e eu acredito que vocês com certeza devem ter bastante criatividade para criar aulas bastante legais. E quem tiver aí um plano de aula já na cabeça, bota no comentário para a gente ver também. Tá ok? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Façam os comentários aí. Até a próxima.